Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, com apoio do Supermercados Araújo. Eu tenho o prazer de conversar agora com o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Estado do Acre, o ex-vereador Marcelo Jucá. Nós vamos falar aqui sobre vários assuntos, entre os quais a reforma da Previdência, que volta a ser discutida no Congresso Nacional, a reforma trabalhista que já passou e deixou, segundo eles, muitos estragos, e também sobre as privatizações. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado aqui pelo espaço. Presidente, vamos falar primeiro sobre a reforma trabalhista que já passou, já foi aprovada. Vários pontos polêmicos acabam dividindo opiniões, no caso das chamadas terceirizações. Uns acham que as terceirizações são benéficas, melhoram a qualidade do serviço, enfim, outros dizem que é um desastre. Por que isso? Bom, com relação à reforma trabalhista, para nós, aquele discurso que o governo tinha de que com a reforma trabalhista iria ter mais vaga no mercado formal... De combater a informalidade? Informalidade, infelizmente, tudo que a gente falava, de fato, aconteceu. E o que eles defendiam ainda não aconteceu, Não aconteceu. Aumentou a informalidade, precarizou os serviços, né? Hoje, se um trabalhador ele sai da sua casa em direção à empresa, ou sai da empresa em direção à sua casa, sofreu um acidente, não é mais considerado acidente de trabalho, né? Hoje, com a reforma trabalhista, aumentou a terceirização, um problema seríssimo, porque a maioria das empresas terceirizadas, um exemplo bem prático é as que prestam serviço no setor elétrico, né, na Eletroacre Energisa, boa parte delas, não são todas, não disponibilizam os equipamentos de segurança que são obrigatórios. Hoje nós temos trabalhadores que trabalham no plantão, na capital e no interior, que mesmo na empresa privada, não estão tendo seus equipamentos necessários para fazer o trabalho, atender a população com segurança, né? Os salários são bem menores e muitas dessas empresas terceirizadas sequer recolhem o direito do trabalhador para quando ele chegar no tempo de aposentar, ele ir lá e ter o seu direito reconhecido. Então, são problemas seríssimos e agora não tem mais só uma empresa terceirizada, é a quarteirização. A empresa contrata uma, passa para outra, e o trabalhador lá no final que sai no prejuízo. Mas você não sabe nem a quem recorrer no caso do sindicato? Não sabe, porque também, com tudo isso, prejudicou ainda mais um acordo coletivo de trabalho, prejudicou ainda mais o trabalhador que vai à Justiça do Trabalho reivindicar o seu direito, então tudo dificultou. Inclusive, o trabalhador agora, para reclamar o seu direito na Justiça, ele já começa pagando, né? Então, aquele trabalhador que não recebeu o seu direito já tem que arrumar dinheiro de qualquer jeito para tentar pagar para poder ter acesso à Justiça do Trabalho. Então, é algo que só veio prejudicar e colocar mais na informalidade o povo brasileiro. Então, é algo que prejudicou muito o povo brasileiro. Uma coisa está ligada à outra diretamente, né? Quanto à outra reforma, a reforma da Previdência, que ainda não foi aprovada, Marcelo, como é que vocês estão vendo tudo isso e como é que vocês pretendem se articular ou se rearticular? Que houve uma parada, né? Então... exatamente isso, né? Nós vamos estar nos organizando, o movimento sindical precisa e estamos fazendo isso, tanto a nível de Estado como a nível nacional, os sindicatos, as centrais, os movimentos sociais, porque precisamos estarmos preparados para levar essas informações à sociedade e mostrar o prejuízo que a reforma da Previdência, que foi apresentada pelo novo presidente da República, Bolsonaro, que está aí, o prejuízo que vai trazer para a população. Primeiro deles, ele coloca a idade mínima 65 anos para homens e mulheres. A contribuição mínima, 40 anos de contribuição.
tanto homens quanto mulheres, né? Então, aquilo que eles queriam levar as mulheres e os homens para uma mesma quantidade de tempo de contribuição, eles estão levando. Agora, o que nos deixa triste é que eles não garantem a empregabilidade. Hoje, é difícil um trabalhador, uma trabalhadora, passar mais do que 5 anos, mais do que 3 anos numa empresa privada. Então, como é que esse trabalhador vai chegar lá para garantir os 40 anos que precisa, na proposta apresentada, para poder se aposentar quando chegar aos 65 anos de idade? Então, muitos jovens hoje, que já entram no mercado de trabalho já com a idade avançada, vamos supor que ele entre aí começa a trabalhar a carteira assinada com 30 anos de idade. No mínimo, ele vai conseguir, se ele trabalhar aos 40 anos, sem interrupção, ele vai conseguir buscar uma aposentadoria com 70 anos de idade. É porque antes você se aposentava pelo tempo de serviço ou pela idade. Ou pela idade, né? Então, hoje eles estão querendo... Bastava obedecer alguns critérios. Alguns critérios, né? E hoje eles estão aí, o pior, eles estão vindo simplesmente para cima dos trabalhadores. Eles não vão lá no judiciário, eles não estão indo na classe política, eles não estão indo nos militares. Então precisamos sim fazer uma discussão, mas não podemos jogar o peso somente para cima do povo. Né? Nós temos aí um problema com a aposentadoria rural. Nós estamos tendo problema nessa proposta dele com o LOAS, que atende a pessoa com deficiência, atende o idoso. Porque hoje, no mínimo, você, aposentado por algum tempo, você recebe um salário mínimo. Na nova proposta dele, ele quer ter benefício menor do que um salário mínimo. Aliás, então, Marcelo, algo inaceitável. Aliás, Marcelo, só uma explicaçãozinha aqui a mais. O Sindicato dos Humanitários, ele representa vários trabalhadores, né? Vários segmentos. Sim. A maioria é CLT ou é regime próprio? Nós temos seletista e nós temos estatutários. O humanitário, hoje, a maioria dos seus representados são seletistas. Mas nós temos o caso dos funcionários do SAERB, que são estatutários. Em ambos os casos, Marcelo, há aquele período de transição, ou seja, quem está já prestes a se aposentar não se enquadra na regra a ser aprovada? Bom, acreditamos que não, né? Porque eles falam... Porque isso é algo para ser conquistado ainda, né? Que está em aberto, sim, né? Sim. É porque acreditamos que não, porque quando eles foram para aprovar a reforma trabalhista, eles disseram que quem estava no mercado de trabalho não iria ser afetado pela reforma trabalhista. Entendi. E que, na realidade, foi algo totalmente diferente. Todos foram, inclusive aqueles que já estavam no mercado de trabalho. E quando a gente toca na reforma trabalhista, a gente ainda tem uma preocupação ainda maior, porque o atual presidente hoje do Brasil, ele está propondo acabar com a justiça do trabalho. Né? Então, já vai ser um problema à parte. Né? Então, os casos vão para a justiça comum? Justiça comum, vai ser uma dificuldade imensa, caso eles consigam de fato fazer isso, vai ser uma dificuldade grande para os trabalhadores que queiram buscar os seus direitos na justiça. Evidentemente que é uma luta mais para os sindicatos de trabalho. E agora, em muitos países, Marcelo, não estou dizendo que isso vai melhorar ou piorar. Em muitos países nós não temos justiça do trabalho e nem justiça eleitoral. Só no Brasil nós temos. Na América do Sul, acho que só o Brasil tem justiça eleitoral e justiça do trabalho. Tudo é justiça comum. Pois é, né? Agora, evidentemente que os interesses dos trabalhadores estarão sempre em jogo, seja lá qual for a justiça. Né? Muitas vezes tem pessoas que acreditam que nós vamos chegar ao que hoje é os Estados Unidos. É um sonho. Né? E quando se falava em reforma trabalhista, encontrei muitos trabalhadores, agora eu vou receber o que recebe com essa reforma trabalhista, eu vou receber o que recebe um trabalhador nos Estados Unidos. Jamais. É aquilo que se diz, é uma utopia, né? Eles fazem tudo isso, mas quem é prejudicado sempre é o povo. Quando ele fala em reforma trabalhista, quando ele fala em reforma da Previdência, o governo, eles deveriam ir na busca daqueles que devem. Sim. Os maiores devedores hoje da Previdência ou então das custas trabalhistas, dos direitos trabalhistas, são as grandes empresas. E é bom que se diga, né, Marcelo? Esse débito, ele tem duplo sentido. São débitos da própria organização e do outro que ela
se Arrecada do apropria servidor e não indevidamente. repassa. Apropriação indébita. Exatamente isso, a gente estava até comentando agora Além há pouco. de queda, coice, né? Exatamente, a gente estava comentando agora há pouco no sindicato, tem muitos trabalhadores que quando chega na época da aposentadoria, ele trabalhou tantos anos em uma determinada empresa, recolheu, foi descontado do salário dele, mas quando ele vai no INSS, ele, para grata tristeza dele, a empresa que deveria recolher não fez o recolhimento. E aí essa empresa já não existe mais, a empresa já pediu falência, ou até existe, mas alega que não tem como recolher. E quem fica sempre no prejuízo é o povo. Eu vou só fazer uma explanação aqui, depois fazer uma pergunta para ti, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Eu estava vendo um dia desses sobre os benefícios. A média do benefício pago pelo INSS, regime geral, é pouco mais de R$ 1.200, a média. Aí você vai para o serviço público, a começar pelo executivo, sobe para 7 mil. Aí vai para o legislativo, aliás, o judiciário, 22 mil, legislativo, 28 mil. Estou falando médio, que tem deles aí acima de 100 mil. Eu acho que a reforma tem que atacar esse pessoal que ganha acima do teto. Como é que é, Marcelo? Não tem um teto? Estou falando teto salarial, não estou falando... Deveria ter outro teto mais baixo para a questão previdenciária. Mas tudo bem, vamos para o principal. Mas nem o principal é respeitado. Né? Hoje, 39 mil, né, seria? É exatamente isso, né? Tanto no serviço público, como também no privado, e o privado tem uma tendência ainda maior, a maioria das aposentadorias são valores pequenos. Né? E a dificuldade para você alcançar esse benefício é muito grande. Não é algo automático. Não é algo automático. Hoje, se você, na cidade, se você contribuiu na iniciativa privada até 15 anos, no mínimo você vai em busca de um salário mínimo. Mas tem uns obstáculos muito grandes. Enquanto que quando você vê para o judiciário, quando você vê para a classe política, quando você vê algumas profissões no serviço público com aposentadorias imensas e até na iniciativa privada também, né? Você fica assim achando que existe vários países dentro de um só. E de fato existe. E quando se fala na reforma da Previdência, sempre se querem jogar a culpa para a maioria da população, aquela população que recebe exatamente, trabalhou tanto, sem perceber coisa mínima e nem o mínimo eles querem agora deixar esse povo ter acesso. São os que trabalham para gerar riquezas para um pequeno grupo. Para um pequeno grupo e sempre são os mais prejudicados. E o que falta é exatamente esse povo vir às ruas e não aceitar, porque eles já querem botar para votação agora no mês, no mais tardar no mês de março. Para evitar a mobilização. A mobilização, isso não exatamente pode isso. Né? Marcelo, só para encerrar, essa plenária de amanhã lá na CUT, aliás, da CUT, no Sinteac, né? No Sinteac. Vai ser que horas? Vai ser a partir das 9 horas da manhã, né? E o Sindicato Humanitário foi convidado. Vamos debater esse assunto também? Vamos debater essa questão da reforma da Previdência. Vamos fazer estratégia para exatamente, junto com os demais sindicatos, as demais centrais, levar a população às ruas para defendermos os nossos direitos, foram direitos históricos conquistados com muitas lutas e com muitas mortes. Né? Então, amanhã, o Sindicato dos Humanitários vai estar lá presente, convite feito pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e nós repassamos para outros sindicatos também, e é a oportunidade que teremos para fazer os debates, para conhecer ainda mais essa proposta aí que diz que é pior do que a proposta que foi apresentada pelo governo Temer, né? Então, esse é o momento e convidamos aí a todos os sindicatos, a todos os trabalhadores que queiram se fazer presente amanhã no auditório do Sinteac, a partir das 9 horas da manhã, dia 6 de fevereiro. Ali no centro de Rio Branco, na Marechal Deodoro, próximo ao estádio José de Mello. Exatamente. Foi um prazer, Marcelo. Muito obrigado. Aí. Parabéns aí por continuar a luta em defesa dos trabalhadores. Não podemos parar. Muito obrigado também pelo espaço. Depois do intervalo eu volto com o último bloco do programa de hoje. Você não precisa mudar de canal. Até já.